eu vou ver depois que eu interromper o compartilhamento. Então vamos lá, minha gente. Esse esquema aqui já vai dominar a nossa aula. Que esquema é esse? Ele resume todo o período imperial do Brasil. Ele tem um erro de impressão aqui, porque quem produziu o material do plano de estudo tutorado colocou 2 número 3 aqui, mas não é 18.331 não, tá, gente? É 1831. Porque, na verdade, tinha que ter só um número 3 aqui. Bom, mas o fato é que está aqui resumido um pouco, né, do que aconteceu durante o período do Império no Brasil. E vocês já haviam estudado o processo de independência, que não aconteceu de uma hora para outra também. Né? Vamos relembrar isso, que vocês já viram e que é importante a gente relembrar, né, até como forma de poder dar uma base para os conteúdos daqui para frente. Vocês estudaram que a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, fugindo do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era imperador francês, invadiu Portugal, e com isso a família real portuguesa veio para o Brasil. E com a família real portuguesa aqui no Brasil, né, instalada no Rio de Janeiro, trouxe algumas mudanças. Né? Por exemplo, com a chegada da família real, passamos a ter o nosso primeiro banco, né, que foi o Banco do Brasil, os primeiros jornais impressos no Brasil, alguns hábitos, alguns elementos culturais também acabaram sendo trazidos, e junto também começou a chegar com mais frequência as ideias de independência, que eram baseadas, por exemplo, no pensamento iluminista, né, da Europa do século XVIII, ou até mesmo baseado, o pensamento de independência era baseado no que estava acontecendo com os países vizinhos. Porque quando a família real portuguesa estava aqui no Brasil, eles estiveram aqui de 1808 a 1821, era a mesma época que as colônias da Espanha estavam lutando por independência. Então você tem nesse período, por exemplo, o que hoje é a Argentina declarando independência, o que hoje é o Paraguai, o que hoje é a Bolívia, o México, entre outros países que eram colônias da Espanha. E o exemplo desses países declarando independência motivou aqueles que queriam a independência do Brasil. A família real portuguesa foi embora em 1821, mas o filho mais velho do rei de Portugal ficou aqui no Brasil. Quem era este? Dom Pedro, que depois aí foi o nosso imperador Dom Pedro I, né? E Dom Pedro ficou no Brasil. E já havia toda uma pressão em cima dele, porque ele ficou aqui como príncipe, governando o Brasil e tal, né? Já havia uma pressão em cima dele para declarar a independência. Até mesmo de políticos que queriam a independência do Brasil para manter o seu poder. Mas como assim? A ideia era a seguinte: se Dom Pedro, junto com grupos políticos que já estavam no poder, não fizessem a independência do Brasil, havia o risco do povo fazer a independência, seguindo o exemplo dos países vizinhos. E se o povo fizesse independência, né, as camadas populares ficassem animadas em declarar independência com conflito, guerra civil, etc., os homens do poder poderiam perder o poder. Então o pensamento dessas pessoas que estavam no poder era esse: bom, vamos fazer a independência antes que o povo a faça. E com essa linha de pensamento pressionaram Dom Pedro até que Dom Pedro declara a independência do Brasil. Né? Na verdade, a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, assinou o decreto de independência no dia 2 de setembro
de 1822, no Rio de Janeiro, e Dom Pedro I confirmou, né, e declarou a independência no dia 7 de setembro, estando em São Paulo, voltando para o Rio de Janeiro. Então, a partir dali, você tem Dom Pedro I, então, assumindo a independência do Brasil e assumindo o poder como imperador. E isso gerou conflitos. Né? Por quê? Muitos portugueses que moravam aqui no Brasil, nesse momento, não aceitaram a independência. Então, quando vocês, né, antigamente, quando era criança, né, a gente escutava das professorinhas, né, dizendo assim, a independência do Brasil foi um processo pacífico. De pacífico, na verdade, não teve muita coisa. Porque rolou algumas guerras depois da independência do Brasil, principalmente no Nordeste, onde você tem um grande número de portugueses que se revolta contra Dom Pedro porque ele declarou independência. Então aí você tem os conflitos na Bahia, no Ceará, né, no Maranhão e tal, no Piauí. Mas Dom Pedro I sai vitorioso nesses conflitos e garante a independência nesse momento e garante que o Nordeste iria fazer parte do Brasil. Que ainda tinha essa outra questão. Havia pessoas que queriam independência, mas não queriam fazer parte do Brasil governado por Dom Pedro I. Então foi o caso, por exemplo, do movimento que ganhou o nome de Confederação do Equador. Por que esse nome? Porque eles queriam formar uma república perto da linha do Equador, né? O Nordeste ali tem uma parte cortada pela linha do Equador, né? E houve um movimento ali em Pernambuco para tentar criar um país independente. Então, quer dizer, eles queriam ficar separados de Portugal, mas não aceitavam Dom Pedro I como imperador do Brasil. Então, tentaram criar uma república ali no Nordeste, mas não deu certo. As forças militares fiéis a Dom Pedro I deram conta desse movimento de separação. E ainda assim, durante todo o governo de Dom Pedro I, houve conflitos, porque Dom Pedro I ele começou a botar as manguinhas de fora e mostrar autoritarismo. Mas como assim? Por exemplo, para fazer a primeira Constituição do Brasil. O que é mesmo uma Constituição? Conjunto de leis básicas, né, para um país todo e que coloca limite no poder do governante. Só que, quando Dom Pedro I viu que a primeira Constituição brasileira ia colocar muito limite no poder dele e estava contra os interesses dele, o que ele fez? Ele fechou a Assembleia Constituinte, deputados e senadores que estavam votando a Constituição, e Dom Pedro I mandou fazer uma Constituição do jeito dele. Então, a Constituição do Brasil, a primeira, né, Constituição do Brasil, não colocou limite no poder do Dom Pedro. Né? Na verdade, criou 4 poderes: poder judiciário, poder legislativo, poder executivo e o poder moderador. Quem era o poder moderador? Dom Pedro. E o que o poder moderador fazia? Podia controlar e interferir nos outros 3 poderes. Então, esse autoritarismo foi muito criticado. Junto com vários outros escândalos, né? Na vida pessoal de Dom Pedro I, a derrota do Brasil para o Uruguai em 1828, foi quando o Uruguai declara a independência. Então, tudo isso fez com que Dom Pedro I deixasse o trono. Né? Vocês podem ver aí, ó, do lado esquerdo, onde está lá, 1822 a 1831. Aí você vai descendo, seguindo as setas para baixo, você vê aí a última frase lá, ó, as últimas frases.
Dom Pedro I abdica. O que é abdicar? É deixar o trono, renunciar. O herdeiro do trono, Pedro de Alcântara, que foi Dom Pedro II, né, é uma criança. Dom Pedro II tinha 5 anos, quando o pai dele, Dom Pedro I, deixa o trono e vai embora do Brasil. E por lei, Dom Pedro II só poderia ser imperador a partir dos 18 anos de idade. Qual era a solução? Abrir uma regência. Nossa, mas o que é uma regência? Regência era o governo de políticos em nome do imperador, enquanto ele não tivesse idade para assumir o poder. Então, durou 9 anos. Por que durou só 9? Porque quando Dom Pedro II tinha 14 anos de idade, conseguiram antecipar a maioridade. Ou seja, declararam Dom Pedro II maior de idade com 14 anos e não com 18, e aí ele assumiu o trono. Mas dentro desses 9 anos de regência, houve deputados, senadores governando o Brasil em nome de Dom Pedro II, enquanto ele ainda não podia assumir o trono. Foi um período conturbado, porque várias regiões do Brasil queriam se separar ou queriam criar governos republicanos, não queriam aceitar a monarquia. Ou não aceitavam o poder do imperador, não aceitavam o poder dos regentes. Né? Você tem um caso aí do Rio Grande do Sul, que chegou até a formar um país independente durante alguns anos. Houve revoltas também no Maranhão, no Pará, na Bahia. Então, houve aí toda uma série de revoltas em várias regiões do Brasil. Quem vai realmente melhorar, né, ou consolidar a monarquia, né, resolver essas revoltas, né, vai acabar com esse problema de regiões querendo se separar e tal, é Dom Pedro II. Ele assume o poder com 14 anos de idade, em 1840, já 14 para 15 anos, já ali, né, virando, né, de 14 para 15 anos, e pacifica as revoltas, incentiva o desenvolvimento econômico através da cafeicultura. Então, o café se torna o principal produto da economia brasileira. E, nesse contexto, você tem a formação de partidos políticos. Aí, aqui, a gente desce um pouco o nosso material para ver os primeiros grupos políticos do nosso país. Você tem ainda lá naquele processo do Brasil ainda para se tornar independente, e depois da independência, tal, você tem, de um lado, está embaixo aí na tabela, o Partido Português, formado por militares e comerciantes portugueses, e o Partido Brasileiro, dominado por fazendeiros. Depois que Dom Pedro I vai embora do Brasil, né, e aí tem todo aquele processo até Dom Pedro II se tornar imperador, o Partido Brasileiro ele se divide, né, entre conservadores e liberais. Os conservadores defendiam mais poder ao imperador e às províncias mais enfraquecidas, e os liberais, ao contrário, a descentralização, ou seja, menos poder ao imperador, mais poder para as províncias. O que são províncias? São as divisões do território. Hoje em dia, o Brasil é dividido em estados, né? Mas no século XIX, a palavra estado era, na verdade, província. Né? Depois é que isso foi substituído por estados. Então, você vê aí a formação desses primeiros partidos, né, desses primeiros grupos políticos no Brasil, e já brigando muito entre eles, né, você vê discussões acaloradas entre conservadores e liberais em torno de vários temas, por exemplo, da escravidão, do poder moderador, que era o poder do imperador de controlar os outros poderes, tal. Você vê discussões acaloradas. Só que no século XIX foi criada uma expressão, uma expressão popular
para se referir a conservadores e liberais. No século XIX já se dizia, né, a expressão popular que eu vou dizer agora, que conservadores e liberais eram farinha do mesmo saco. Por quê? Conservadores e liberais brigavam por causa de ideias, tal, mas quando estavam no poder, eram corruptos, um igual ao outro. Jogos políticos, os dois grupos faziam a mesma coisa. Né? Então, mais no campo das ideias e tal, mas quando realmente estavam no poder, como ministros e tal, né, as práticas eram iguais. Aí por isso o nome, farinha do mesmo saco, né? Ou seja, eram iguais. Por fim, para terminarmos aqui a nossa explicação, enquanto todos os vizinhos do Brasil estavam adotando a república como tipo de governo, né? Ou seja, tendo presidentes eleitos para um determinado tempo de governo e tal. Por que o Brasil assumiu a monarquia? Brasil, aqui na América Latina, o Brasil foi o único país a ter monarquia por bastante tempo. O Haiti chegou a ter monarquia no início do século XIX, mas durou 2, 3 anos só, no máximo. O México tentou uma experiência de monarquia, mas logo não deu certo. Deve ter durado aqui uns 2 anos só. O Brasil teve uma experiência de monarquia que durou 67 anos. Por que o Brasil escolheu a monarquia? Por causa daqueles jogos de poder, jogos políticos, que eu expliquei no começo dessa aula. Os fazendeiros de café e os que tinham poder, né? Os que tinham poder econômico no Brasil iriam apoiar o imperador. Então, quer dizer, nós vamos apoiar a monarquia, apoiar o imperador Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, para poderem eles próprios manterem a estrutura de poder que eles tinham. Então, era uma gente que não queria dividir poder com ninguém. Né? Era uma gente que apoia a monarquia como uma forma também do imperador garantir o poder local e regional desses fazendeiros. Então era tudo uma troca, né? Uma troca de apoios aí. Tanto é que quando que a monarquia no Brasil acabou? Quando a monarquia perdeu esses apoios. Né? Em outras aulas a gente vai ver isso com mais detalhes. A monarquia no Brasil ela acaba quando o imperador, por vários motivos, que a gente vai ver nas próximas aulas. Certo?